Nesse contexto como um todo, né, a gente já falou de escolha de variedades, de como cuidar de uma lavoura, e a gente chega no tema mais importante, que é a hora que o produtor tem um resultado final, né, a hora mais esperada, onde ele vai ver números, é onde ele quer ver o resultado de todo o esforço feito ali, não só por ele, pela equipe da fazenda, mas também pela assistência técnica que ele acompanhou ele. Mas a colheita, ela tem alguns gargalos, né? Que o gergelim, comumente, não é uma planta que é colhida mecanicamente pelo mundo. Então, o Brasil acaba sendo aí, vamos dizer assim, um dos pioneiros na colheita mecanizada do gergelim, né? Mas colher gergelim mecanizado tem alguns pontos importantes. E o primeiro é ter que usar um produto químico para que essa colheita seja possível. E para a gente usar um produto químico, ele tem alguns problemas com relação, como o gergelim é para consumo humano, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Já existe um produto sendo utilizado para dessecar o gergelim para que ele entre no ponto de colheita? Então, Lázaro, esse é um problema da cultura, né? Como uma cultura nova, né? A gente não tem produto registrado até o momento, tá? A gente sabe que muitos produtores usam e para colher mecanicamente eu preciso que a planta esteja seca, tá? E nesse aspecto, o que a gente tem notícia de países que importam gergelim, que o mais tolerado sempre vai ter algum resíduo, né? Quando você usa algum químico vai ter algum resíduo, mas o que tem menos problemas na exportação é o diquat. Imagino que as empresas estão em processo de registro desse produto e eu acredito que para a próxima safra tenhamos algum produto registrado com essa molécula, mas no momento a gente de fato não tem produto registrado. Então o diquat seria aí a opção hoje mais viável, pensando tecnicamente, na exportação, sim. E tecnicamente ele cumpre a função de entregar uma planta seca para que a colheita mecanizada seja possível. Exatamente. E com relação à época de aplicar esse produto, a gente sabe que o gergelim, que é cultivado hoje em diversos países, a produção é de forma manual e quando chega no processo de colheita, geralmente é feito o corte da planta e aí espera ela chegar no estágio final para que seja feita a remoção do grão das cápsulas. Isso. No mecanizado não é assim. A gente precisa interromper, matar a planta sem tirar ela do campo, né? Existe um ponto ideal de dessecação para a gente poder entrar com esse produto na época certa? Quais são os cuidados e os critérios? Então, a gente, do ponto de vista técnico, a gente pensa que a dessecação, dos estudos que a gente fez, a dessecação ela é feita mais ou menos no mesmo ponto que seria cortado o gergelim, tá? Então, assim, o que o produtor que colhe gergelim manualmente nos países ao redor do mundo aí, principalmente os países da África, da Ásia, que plantam mais gergelim e colhem manualmente, e nós, no Nordeste, tem esses plantios, historicamente, ele geralmente faz o corte quando a primeira cápsula começa a abrir. Então, para não ter perda, porque o gergelim colhido manualmente, muito se utilizava as variedades deiscentes, tá? Porque não tinha problema, se fazia o corte, se fazia as medas e deixava secar o sol, a planta ia amadurecendo e secando, tá? Então, essa seria a fase adequada de fazer a aplicação do dessecante. Tecnicamente, a melhor fase é quando a planta começa a abrir as cápsulas. Entendi. As primeiras cápsulas na parte inferior da planta. E se ele fizer essa entrada desse produto cedo demais, ele corre o risco de fazer antecipado e perder alguns grãos que ainda não vão estar cheios, correto? Justamente, a planta do gergelim ela floresce da parte de basal para a parte terminal, para o ápice. Então ela vai emitindo flores e consequentemente as cápsulas estão em diferentes estágios fenológicos, diferentes idades. Então, se ele dessecar muito cedo, ou cortar a planta muito cedo, as cápsulas da ponta do gergelim não vão estar maduras. Entendi. E se ele fizer essa aplicação muito tarde, corre outro risco, que é as cápsulas começam a abrir da parte basal para a parte apical, e essas cápsulas abertas, elas começam a expor o grão. E essa exposição do grão, esse produto aplicado, pode contaminar esse grão? Sim, obviamente que se a cápsula estiver aberta, o produto vai entrar diretamente em contato com a semente, então a facilidade que apareçam resíduos de dessecante é muito maior.
Além de, no caso das variedades deiscentes, ter mais perdas, porque quando que começa a abrir mais cápsulas, o próprio vento pode derrubar a semente, então as perdas tendem a aumentar. Entendi. Então, um cuidado importante é usar o produto certo, que no caso hoje é o de quat, pensando no todo, né? Tanto no mercado como também na efetividade do produto, e também determinar bem essa época de aplicação que vai afetar diretamente a qualidade da colheita dele. Algum outro produtos sistêmicos, né? Que o de quat a gente sabe que é de contato, mas produtos sistêmicos podem ser utilizados? Então, tecnicamente, a gente acha que é difícil de um produto sistêmico até passar a ter registro, porque como eles se translocam pela planta, eles vão causar mais altos graus de resíduos. Eles têm uma ação, em geral, mais lenta na planta, eles demoram mais a secar a planta, e quando a gente vai usar para semente também, a gente vai ter problema de perda de viabilidade de semente. Então, a gente acha que, do ponto de vista técnico, obviamente não tem produto registrado, mas do ponto de vista técnico, não seria o mais adequado usar esse tipo de produto, então provavelmente as empresas nem vão solicitar registro desse tipo de produto, que é o produto mais utilizado para dessecação das plantas daninhas pré-plantio do gergelim. Perfeito. E além de um risco, se ele transloca na planta, pode contaminar o grão, isso pode ser um problema por um produto que é de consumo humano ali, né? Exatamente. Então, estamos aqui num ponto onde o gergelim está pronto para colher. Como que eu sei que esse gergelim está pronto para colher? Quais que são as características da planta que devem ser observadas nesse momento? Bom, primeiramente a planta tem que estar seca, né? Porque a colheitadeira só vai conseguir fazer a colheita se a planta estiver seca. Segundo ponto é a umidade dos grãos, que é uma coisa muito importante. Então, o gergelim aí, o ponto ideal de colheita é por volta de 5% de umidade do grão. Até 5,5%, um pouco mais, é possível fazer a colheita. Se a umidade passar disso, geralmente ocorre amassamento desses grãos, e isso vai ocasionar acidificação, porque os óleos vai danificar o grão com o amassamento, então vai ter problema de acidificação do óleo do gergelim, que vai ser um problema para vocês lá que exportam, né? Perfeito. Os exportadores. E qual o equipamento ideal para colher o gergelim? Eu posso colher o gergelim com qualquer tipo de colhedeira? É a colhedeira de soja? Não é a colhedeira de soja? Qual é o equipamento hoje mais ideal? Os produtores, eles evoluíram bastante nesse aspecto, né? Fazem algumas adaptações, mas a colheitadeira usada é a colheitadeira de grãos com plataforma de soja, tá? Então, a mesma plataforma usada na colheita da soja é usada na colheita do gergelim. Eles fazem algumas adaptações, como uma peneira, por exemplo. A peneira tem que ter uma peneira mais fina, aí, entre 3 a 4 milímetros, que é usada para separar a cápsula das sementes. Senão, as sementes vão ter muitas cápsulas junto, né? Então, vai acabar prejudicando a limpeza desse grão. Tem algumas outras adaptações que os produtores fazem, principalmente para as variedades que têm maior deiscência, tá? Então, essas variedades deiscentes, você coloca uma tela atrás da plataforma para não, quando bate a planta de gergelim, bate o molinete e as barras de corte, as sementes explodem e elas não caem fora da plataforma. Algumas outras pequenas adaptações. A gente tem visto também que as plataformas Draper têm mais eficiência, né? Não sei se você concorda, porque as plataformas antigas, né, de colheita de soja, elas tinham aquele movimento de caracol, né, que leva o material para dentro da máquina. E aquilo para o gergelim é um problema. As de Draper, as plataformas Draper, acho que têm sido mais efetivas, não sei se você concorda. Elas são mais usadas porque efetivamente, quando a planta do gergelim é cortada pelas serras e quando o caracol vai girando, ele deita as plantas para frente, e isso é um problema maior nas cultivares deiscentes, tá? Daí acaba perdendo semente fora da plataforma. A plataforma Draper ela não faz com que a planta tombe para frente, ela acaba arrastando a planta em direção à unidade de trilha, né? No caso. Existem algumas outras tecnologias que estão surgindo, como acessórios que injetam ar na frente da plataforma, e a gente tem visto bons resultados nos produtores com redução de perdas, tá? Isso são inovações importantes que estão chegando ao mercado, né?
E além, é claro, da regulagem, né? Que a regulagem do gergelim, que é uma semente pequena, ela tem que ter uma ventilação menor, tem que ter uma velocidade de cilindro não muito alta, dependendo da colheitadeira, da plataforma, do tamanho da plataforma, o produtor tem que reduzir a velocidade de operação, porque quando eu coloco uma peneira menor, a área efetiva de limpeza acaba sendo muito menor, muito comprometida. Então, para poder limpar essas sementes com uma peneira fina, acaba reduzindo o fluxo. Nesse ponto de colheita, é fundamental a assistência técnica, né? Porque aí realmente é onde o produtor pode jogar fora todo o esforço que ele fez, desde a escolha do material, desde a escolha da janela de plantio, o nível de investimento que ele optou em fazer. Então, nesse momento é onde o produtor tem que tomar muito cuidado e prezar por uma boa assistência técnica para que ele não tenha essas perdas, né? Exatamente, Lázaro. Isso, nesse aspecto, eu acredito que as empresas exportadoras que prestam assistência técnica têm feito um papel muito importante, porque tem auxiliado o produtor a medir essas perdas, tá? Medir a perda na plataforma, medir a perda que ocorre nas peneiras, para o produtor fazer os ajustes. E é importante que o produtor seja treinado e capacitado para isso, e faça essas medições, porque às vezes, durante o dia, com a mudança da umidade do grão, ocorrem mudanças nas perdas. E o produtor tem que fazer ajustes para que essas perdas sejam minimizadas. E não somente isso, uma outra característica é a diversidade de equipamentos, né? Com certeza. Então, se todos os equipamentos fossem iguais, era fácil, né? Mas a gente tem uma diversidade de diversos equipamentos de colheita que o produtor tem disponível. E aí é um ponto importante que a Atlas sempre buscou muito, tá próximo de informações que possam minimizar essas perdas na colheita. Então é algo que a gente sempre discutiu bastante, até mesmo com a Embrapa, e aí a gente fala até dos materiais lá atrás que são mais susceptíveis a essas perdas, né? Como que a gente consegue minimizar isso daí? E um ponto importante que a gente sempre prezou foi tomar alguns cuidados importantes, como velocidade de deslocamento da máquina, e aí diferentes máquinas, igual você bem disse, tem diferentes comportamentos com relação ao tamanho, com relação à alimentação. Outro ponto importante é o vento da máquina, né? Você bem disse, é um grão muito, muito pequenininho, então qualquer excesso de vento ali pode ser prejudicial. Também a parte de regulagem, de abertura do rotor, quanto aquela cápsula ela vai ser pressionada para soltar aquele grão, que tem algumas variedades que o grão fica solto dentro da cápsula. Tem outras variedades, né, que o grão ele acaba ficando preso e precisa sofrer um dano mecânico ali para que ela solte esse grão. Uma das coisas importantes, né, Valdinei, é o produtor ter ciência das regulagens do equipamento, que não é uma regulagem padrão, né? O produtor tem que saber que a sua realidade não é a realidade do vizinho, o equipamento é diferente, e nós da Atlas prezamos muito por isso. Então, assim, uma das coisas que a gente sempre bateu bastante em cima disso é assistência técnica, justamente porque cada equipamento vai exigir um conhecimento ali nosso com relação aos ajustes desse equipamento, como a peneira, como a velocidade do vento, como o rotor, né? A gente tem visto que alguns materiais precisam sofrer danos mecânicos a mais, que não comprometa a qualidade do grão final, mas alguns também têm que receber ali uma condição um pouco menor para que a gente consiga ter um grão de melhor qualidade e não ter perdas nesse sentido, né?